Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo da Costa do Reconectando com a Vida e tô aqui para falar para vocês sobre criança interior. Isso mesmo, né? Quem acompanha o nosso canal sabe que a gente sempre fala de criança interior, das feridas, né? Envolvendo as nossas memórias infantis, do que é que geralmente acontece na nossa infância, que pode influenciar a nossa vida adulta e hoje a gente vai começar a falar justamente disso, né? Dos comportamentos na vida adulta que são gerados por questões da nossa infância. Mas antes, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam ter aí essa conexão com a criança interior. Então, para a gente começar, é sempre importante a gente perceber que a criança interior tem a ver com uma metáfora, né, da nossa essência, de quem nós realmente somos, desse ser essencial que de alguma forma é bloqueado, né? É ferido e vai adquirindo máscaras, questões que não são tão bacanas, né? Estratégias de sobrevivência, obviamente que são muito úteis na infância, mas o problema é que repetir isso na vida adulta vai nos fazer muito, mas muito mal. Então, quais são os aspectos que a gente pode destacar sobre esses impactos na vida adulta? Né? A gente começa falando sobre codependência. Né? Rodrigo, mas quem foi que falou sobre esses aspectos sobre codependência? Foi o John Bradshaw no livro Volta ao Lar, Como Resgatar e Defender a Tua Criança Interior. A codependência, ela é justamente essa dificuldade em se aproximar de quem se é, de bancar quem se é e de viver uma vida independente, não no sentido de não se relacionar com os outros, mas de entender que todas as coisas estão dentro de você, não numa relação de eu sou independente, não preciso de ninguém, mas numa relação interdependente com os outros. Eu consigo entender as minhas carências, as minhas questões, e eu me relaciono com o outro transbordando. Mas a codependência, ela não faz isso, ela faz com que você dependa, principalmente emocionalmente, da outra pessoa. Você espera que a outra pessoa diga se isso é bom, se é ruim. Se a outra pessoa decide ir embora, é um caos, a sua vida fica sem sentido. Por quê? Porque você colocou toda a tua expectativa, né, nessa pessoa. Isso vem, em geral, quando você tem pais, né? Quando eu colocar pais aqui, são cuidadores, não necessariamente as pessoas que geraram essa vida, mas os cuidadores não estiveram tão presentes. Então, o tipo de vinculação acaba gerando essa ansiedade, né? Esse lugar de será que vão estar comigo? Será que não vão estar comigo? Pais muito rígidos que exigem muito, né, das crianças e as crianças sentem que elas nunca vão ser completamente elas mesmas e isso vai gerar esse comportamento codependente que tanto nos atrapalha, né? Um outro problema muito comum são as questões com a confiança, né? Uma pessoa na vida adulta que tem aí as suas questões com a criança interior, tem questões fortes com autoestima e confiança. Por quê? Porque isso não foi fortalecido no começo da vida. Então essa pessoa não confia em si mesmo, mas também não confia no outro, né? Então essa relação de confiança, ela é muito complexa e faz justamente que essa pessoa fique o quê? Fique em desconexão, sempre com o sistema nervoso, né, em alerta, porque ela não sabe o que pode acontecer. Então ela está sempre em alerta, esperando que algo aconteça, às vezes algo obviamente ruim, mas sempre esperando que o outro, de alguma forma, a decepcione como os pais, os genitores a decepcionaram. Então, ela uma vida sempre em alerta, nunca em relaxamento, e aí, obviamente, vai envolver o controle. Outra coisa importante, né, que mostra na minha vida adulta que a minha criança interior está ferida, são os distúrbios de intimidade. Quando eu não consigo me mostrar ao outro como eu realmente sou. Então, todos nós usamos máscaras, tá? Isso é comum, porque nós temos questões sociais, né? Tratos sociais, nós usamos máscaras. Não dá para ser você o tempo todo, pelo menos não nessa sociedade. Mas quando você não consegue tirar essas máscaras, nem nas relações mais próximas, né? Quando essas máscaras te consomem de tal forma que você, né, tá sempre sustentando essa armadura, você vai ter questões com relacionamentos rasos. Os seus relacionamentos não se aprofundam. E por que esses relacionamentos não vão se aprofundar? Porque de alguma forma você nunca se mostra como você realmente é.
Um outro aspecto importante, né, que mostra que a minha criança está ferida, são os comportamentos agressivos. E aqui a gente tem que fazer uma observação: não há nenhum problema em ter raiva, em sentir raiva, e até mesmo às vezes em manifestar a raiva de forma, às vezes que o outro fala: nossa, mas por que você está sendo grosseiro comigo? Não é esse o problema. O comportamento agressivo é quando eu não consigo mais organizar o meu sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema que dá as respostas automáticas, e eu estou sempre nesse lugar, porque eu desconfio, porque eu não consigo, né, estar em contato com as pessoas, eu estou sempre nesse lugar de explodir. Eu não consigo me comunicar e eu estou sempre explodindo. E aí vou ter uma série de comportamentos agressivos. Então não é ter uma vez um comportamento agressivo que vai dizer que a tua criança está ferida, mas é um estilo, né, quase de vida, de estar sempre nesse lugar de disputa, sempre nesse lugar que não te faz bem. Outro aspecto são as repetições internas e externas, né? Os comportamentos de repetição, junto até com o pensamento acelerado. Isso pode mostrar que a minha criança teve que se centrar tanto na racionalidade e se desconectou do corpo. Por quê? Porque, né, o corpo traz sensações confortáveis e não tão confortáveis. E a criança não tem maturidade neurológica para lidar com coisas desconfortáveis. Ela justamente deveria aprender com seus pais num processo de educação emocional, mas isso não ocorre. Então ela vai repetindo comportamentos internos e externos, e esses comportamentos podem até incomodar, mas essa pessoa não consegue parar. E esse pensamento que fica o tempo todo aparecendo, essa pessoa parece não ter controle. Isso vai gerando, né, um certo cansaço, porque essa pessoa fala: eu quero modificar esse comportamento, eu sei que não me faz bem, mas de alguma forma esse comportamento se mantém. Conectado a esse comportamento, nós temos a questão das adições e das compulsões, né? Que são, digamos, partes que se agravam dessas repetições, né? E por que uma pessoa vai ter adição, vai ter compulsão? Em geral, pensando na perspectiva, né, das terapias que consideram bastante o corpo, essa pessoa não consegue sustentar as emoções e sensações, principalmente as desconfortáveis, mas também pode acontecer com emoções agradáveis, e ela cria uma forma de tentar se anestesiar para não se sentir. Porque se sentir para essa pessoa é um perigo, ela não consegue se relacionar com o sentir dela. Então isso na vida adulta mostra o quê? Problemas com a minha criança interior. Então eu vou até a minha criança entender um pouco mais disso. Um outro aspecto interessante são as indisciplinas que muitas vezes nós temos na vida. Eu não estou falando dessa rigidez, essa disciplina rígida, que vai mais, né, para um comportamento obsessivo do que para a disciplina. A disciplina ela é flexível, mas ela me organiza para que eu possa estar bem no meu presente. Quando isso ocorre, procure como era a disciplina na tua infância. Se era muito dura, você pode fugir dessa questão. E quando era muito frouxa, você pode não entender os processos, né, de autonomia e de responsabilidade. E isso, de alguma forma, vai te atrapalhar. Esses são alguns aspectos ditos, né, lá no livro Volta ao Lar, Como Resgatar e Defender a Tua Criança Interior, do John Bradshaw. E eu queria te convidar então a curtir mais o conteúdo do canal Reconectando com a Vida. Tem uma meditação incrível que você pode fazer aí sobre a criança interior. Na verdade, há muitas meditações no nosso canal e também muito conteúdo. Então, se você puder, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, dê o joinha, que é muito importante, e compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir um pouquinho sobre a criança interior. Eu sou o Rodrigo da Costa, do Reconectando com a Vida. Até o próximo.